Murilo não veio trabalhar hoje, então eu vou dar os avisos segurando essa parada aqui. Brincadeira. Agora você pode deixar ele aqui, onde bota. Acho que vocês já estão acostumados com o fato de que toda vez que vocês veem um vídeo sobre um artista do Utopia aqui, dando uma entrevista, eu apareço antes pra falar umas paradas. Hoje eu vim dizer que o segundo lote de ingressos do Utopia já tá aberto, então se você ainda não garantiu o seu, a gente recomenda fortemente que você faça isso até o lote acabar. Outra coisa importante que aconteceu foi que a gente liberou vários novos artistas que vão estar no Utopia 2020. Se você não viu, sugiro que você acesse o nosso site, que é utopia.com.br, ou entre no Instagram, que a gente liberou eles lá no timeline, foi uma loucura, o pessoal ficou super empolgado, foi maravilhoso. Se você quer receber mais atualizações sobre o Utopia ou tirar dúvidas sobre o evento, eu acho que a maneira mais fácil de você fazer isso é pelo WhatsApp. Agora o Utopia tem um WhatsApp, porque a gente não é muito moderno, descolado, jovem, a gente é jovem. Então você pode mandar uma mensagem pra gente. Toda quinta-feira a gente envia uma mini newsletter com as atualizações todas que tiveram na semana. Quando mandar uma mensagem, não diga alô, diga como vai, Tobias, para este número aqui que o Victor vai colocar na minha face. Então tá, fiquem com essa entrevista maravilhosa, que eu não sei de quem é, mas que com certeza é um artista muito sensacional. Tchau! Bom, eu sou a Amanda Duarte. Eu sou o Gustavo Lima e a gente é a Limetown. É o nosso estúdiozinho home office, onde a gente trabalha com arte para jogo, livros, animação, publicidade. É aquele esquema de todo mundo, né? Eu desenhei desde pequeno, blá blá blá, fiz uns cursinhos aqui e ali, mas né, minha mãe sempre me incentivou muito, a família da minha mãe, todo mundo é praticamente artista, né? Meu avô, meu tio e tal, todo mundo pinta. E na adolescência eu larguei isso um pouco, né? Me perdi nos videogames e depois eu meio que fui pegando de volta assim o gosto de desenhar, né? Eu tava anos já sem desenhar e voltei a desenhar aos pouquinhos. Encontrei um professor meu e que foi me ajudando e eu acabei entrando num estúdio de tatuagem grande no Rio. O dono do estúdio, ele era uma pessoa muito vocal, assim, de ser artista e de querer sempre estudar e estar evoluindo e andar pra frente. E eu acho que foi aí que eu realmente comecei a ver que dava pra viver disso, apesar de eu não tatuar mais, né? Ver que dava pra viver de arte e ter essa motivação, assim, né? Que ele passava muito isso de estar sempre, querendo melhorar, sabe? Uma vontade de aprender. Pra mim foi um pouco diferente, porque eu cheguei a fazer curso de desenho, mangá, quando eu tinha uns 12, 13 anos, mas foi aquela coisa de, eu sou a pior da turma, não dou pra isso, e eu desisti, e fui fazer outras coisas, e eu entrei na faculdade de publicidade, e comecei a trabalhar em agência, na parte de direção de arte e tal. E foi na agência que eu vi que o pessoal contratava ilustrador pra fazer storyboard, concept pra campanha e tal. E eu fiquei tem gente que vive de desenho, sabe? Como pode? E aí foi na época da crise de 2008, eu fui mandada embora, né? E aí ninguém tava contratando, publicidade tomou um baque na época. E aí eu falei, vou fazer uns cursos pra dar um upgrade no currículo. E eu entrei no curso de pintura digital. E aí eu falei, acho que é isso aí mesmo. Quero mais publicidade, não, só desenhar. Artista varia muito, né? A gente estuda artistas assim por um tempo e depois muda, encontra outros artistas e tal, mas no momento eu tenho estudado bastante o Ty Carter, né? Eu pago o Patreon dele, sempre assisto os vídeos e tal. Ele é muito bom em cor, cenário, composição. Um cara espanhol chamado José Manuel Fernandes Olli, acho que o arroba dele é Olli Jorge. Mais fácil. Porque ele usa esse nome inteiro nas coisas. E ele é um dos que eu mais me inspiro pra hoje em dia pra pintar personagem estilizado e tal. Aí fora aquelas referências de sempre, Lois, né, Sam Nilsson, Nathan Fawkes. Meio que são umas referências que estão sempre, às vezes, estão sempre lá. Somem um pouquinho, mas elas estão sempre ali. Faz né? parte dos meus fundamentos, exatamente. Uhum. Pra vida, assim, tem alguns artistas que me inspiram, assim, pessoalmente, pessoas que eu admiro, mas eu acho que uma pessoa que me faz, assim, querer ser sempre melhor e sempre me motivou, assim, independente de qualquer coisa, foi meu pai, né? Inclusive, quando eu sentei aquele dia no jantar e, pai, eu vou largar a publicidade pra aprender a desenhar, ele ficou,
isso dá dinheiro. Aí, tipo, mas ele sempre confiou muito no meu taco e, tipo, me incentivou. E ele sempre incentivou eu e meus irmãos a trabalhar por conta própria. Então, tipo assim, eu acho que eu não teria dado certos passos que eu dei, assim, tipo, na nossa carreira e, né, como estúdio, se não... Assim, na verdade, ele é meu consultor até hoje, né? A gente vai tomar umas decisões, eu ligo e falo, pai, o que você acha? Você tá meio esquisita. Ele fica, não, pode ir, não sei o quê. Então, ele é uma pessoa que realmente sempre me bota pra cima, assim, né? Ele sempre fala, tipo, se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. Então, sabe, sempre teve essa coisa lá em casa, assim. Pra mim, hoje em dia, assim, eu tenho algumas referências, assim, como a Amanda falou da Lois e tal, né? Que estão sempre ali. Eu sempre gostei muito do trabalho do Joe Madureira, do Arnold Tseng, o pessoal da Udon, né? Que fazia, tipo, Street Fighter, jogos da Capcom, assim... nos anos 90 e tal. Mas hoje em dia eu tenho curtido muito o trabalho do Sérgio Brossa, que é um character designer espanhol e tal. Ele tá trabalhando até no Borderlands. O Fabien Mense. Tem uma pegada mais estilizada, né? Que acho que a gente tá sempre naquela busca pelo estilo, assim. E volta e meia você conhece alguém que faz um negócio diferente. E aí isso desperta... Poxa, podia tentar um negócio assim pra dar uma, sabe? Absorver alguma coisa. De pessoas que me inspiram, assim, né? E que me incentivam a ser uma pessoa melhor, né? Tem a Amanda, que sempre me ajudou, né, Pim? Sempre me ajudou a crescer tanto profissionalmente quanto ser humano. Mas a gente tem o nosso grupo, a gente tem um grupo, assim, de amigos, né, muito próximos. Tem o Júlio César, a Yuri, o Rainer, o Dudu. Então a gente tá sempre um incentivando, um levantando o outro. Tipo, meu trabalho é uma bosta. Meu trabalho não presta e tal, não sei o quê. Não, cara, não tem nada disso, tá maneiro e tal. Então é sempre um ajudando o outro, sabe? Como é que eu posso melhorar isso aqui? Não, tenta isso aqui, eu tento isso aqui. Então tá... Eu acho que isso foi uma mudança que teve na nossa rotina, né? Antes da recente, gente... assim, Foi de quê? Da CCXP de 2017, que a gente começou ativamente, tipo, todo dia a gente, tipo, se fala toda hora e quase todo dia a gente sai, come pizza e conversa e marca um dia pra fazer salguache e vê filme chinês e fica, sabe? Isso, tipo, foi uma coisa que fez muita diferença. Fez muita diferença. A gente sente que teve um crescimento, assim, grande, né? Profissional e, de tudo, né? E antes disso, minha mãe sempre, né, como eu já falei, a minha família dela sempre foi mais, né, a família do meu pai era muito pro outro lado, assim, de, tipo, vai fazer concurso público, senão você vai morrer de fome. E a família da minha mãe era tipo, não, segue teu coração que vai dar certo e tal, não sei. Então ela sempre me deu muito apoio, assim, né, nesse caminho artístico. Até hoje, né? Até ano passado, assim, a gente vai fazer 8 anos lá então, e a gente teve alguns momentos que a gente mudou, assim, um pouco o nosso modo de pensar e o branding do estúdio e tudo. Mas até ano passado a gente tinha um negócio de, tipo, pegar a maior quantidade de trabalho possível e tentar pegar os maiores clientes. Acho que o nosso foco era muito business, assim, né? Até porque, tipo, a gente acabou pegando um pouco isso do pai da Amanda, que ele tem essa visão comercial. Assim, Então, a gente morava no Rio de Janeiro, que é caríssimo, muito caro. Então, tipo, desde o início até os primeiros 4, 5 anos era, tipo, precisamos ganhar dinheiro. Então, a gente pegava 20, 30 freelas ao mesmo tempo e ficava sem dormir. A gente tirava fim de semana por 4 anos. Caiu o cabelo e tal, era tipo uma loucura, mas deu certo, né? Assim, a gente foi conseguiu o que deu pra gente, fazer tudo que a gente queria fazer na época. Mas isso com o tempo, né? E você vai ficando mais velho também, essa energia vai diminuindo e você... vai desgastando cada vez mais. E você acaba tendo que repensar as coisas, né? As prioridades e tal. Então a gente teve uma mudança, assim, mais ou menos na metade do tempo, né? De 2015, 2016 pra cá. A gente começou a focar mais, especializar mais e tal, mas até, assim, 2017 a gente ainda tinha essa pilha de pegar, tipo, 14 projetos, trabalhar com 7 artistas remotos e que foi tipo um passo de cada vez, né? Que a gente especializou um pouco, mas a gente continuou com a mentalidade de pegar o máximo de coisas possível. E aí acho que do ano passado pra cá, ano passado a gente já
deu uma diminuída, assim. É porque e ano esse ano mais passado, ainda. ano passado a gente teve assim, no final do ano retrasado pro ano passado, a gente teve um problema muito sério de burnout, né? Cara, acabou tudo, a gente esgotou tudo que a gente tinha, basicamente, assim. Foi uma coisa cumulativa, assim, que a gente, como eu falei, a gente ficou, sei lá, 4, 5 anos sem tirar férias e era direto. E fim de semana, de vez em quando a gente tirava. Era muito intenso, assim. E aí a gente chegou nesse burnout, que foi um momento que a gente parou, assim, e ficou... Tem que fazer por que a alguma gente coisa. tá... Tipo assim, por que a gente tá fazendo isso, né? O que... Sabe, a gente está trabalhando o tempo inteiro para outras pessoas. A gente está trabalhando para 1000 clientes e a gente está trabalhando para redes sociais, porque a gente estava num processo de criar nome online, né, e ter um alcance maior. Então, assim, nada do que a gente criava era, tipo assim, efetivamente pra gente. A gente criava muito pros outros. Nada e, era tipo, nosso, né? Tudo... Isso gera um medo de você arriscar, porque você não pode perder horas numa pintura que não deu certo. Então a gente estagnou nessa época, assim, tipo, a gente não se via evoluindo e não se via se desafiando. Então chegou nesse ponto que a gente ficou assim, cara, eu nem sei se eu gosto mais de fazer isso, sabe? Tipo, a gente tava num nível de estresse e cansaço e... Enfim, e demoraram, assim, meses pra gente aos pouquinhos se A recuperando. gente pegou, sabe? tirou férias, viajou, visitou uns amigos no Canadá pra ver se dava uma... Pra mudar um pouco os ares, Dava um reboot assim, e tal, né? Tipo, sem pensar, a gente ficou lá, não lembro, 20 dias, 20 assim, dias, sem né? pensar em trabalho, em desenho, pra ver se voltava a energia, tipo, né? longe do computador, sem ver redes sociais, não compramos chip pro celular. Quer dizer, E você aí, comprou, eu não eu comprei comprei. pra não ficar olhando. E aí quando a gente voltou, melhorou, mas ainda tava, Foi um né? processo de melhora, a Amanda né? demorou mais do que eu, assim, pra voltar, mas foi voltando aos poucos, e aí a gente sentou e conversou, a gente tem que mudar um pouco esse jeito que a gente pensa, né? De repente esse ano a gente tira pra fazer mais coisa nossa, e aí a gente começou a fazer um projeto autoral que a princípio a gente, nos primeiros meses, né, a gente não postou nada na internet, A gente falou justamente assim, pra vamos, voltar, justamente. tipo, a pegar Criar gosto só pra gente. pelo processo de fazer coisa nossa, sabe? Não, e não ter aquela... Porque uma coisa que começava a acontecer, a gente fazia alguns estudos assim, aí postava. Aí não dava nada nas redes sociais, ou dava pouco retorno, né? A gente ficava, pô, o pessoal não gostou disso, vamos ter que mudar. Tipo, a gente não queria esse tipo de feedback externo nesse momento, a gente falou, não, a gente tem que gostar disso aqui, a gente tá criando pra gente, como se a gente fosse consumidor final e tal. E assim, né, a gente ficou meses, aí refazia toda hora, foi um processo muito bom, assim, tipo, às vezes a gente ficava alguns meses sem pegar, depois voltava. Às vezes você estava cheio de trabalho de cliente e eu não fazia nada, eu ficava só fazendo Você não projeto. sabe o que aconteceu, sabe? Assim, mas a gente conseguiu dar uma focada e também por não ter a pressão de prazo e de tudo, assim, a gente quis realmente usar esse projeto para voltar a fazer cursos e explorar muito, explorar estilos, explorar coisas que a gente já tava meio que, isso aqui é o que eu faço. A gente, não, sabe? Vamos então fazer de outro jeito, vamos usar outro programa, ou outros brushes, ou outro processo. E aí a gente conseguiu, assim, aos poucos, ao longo dos meses, né, tipo, retomar esse amor àquilo, né? assim, e redescobrir o que a gente realmente gosta. Porque a gente percebeu que tudo que a gente fazia era assim, pô, não sei se o pessoal vai gostar disso, não sei se o cliente vai gostar disso. E essa mentalidade é muito tóxica, assim, porque hoje a rede social, ela tem um... Ao mesmo tempo que eu acho que ela tem um papel importante, né? Ela foi muito importante pra gente em termos das pessoas conhecerem a gente conseguiu muito trabalho através de rede social, mas você chega a um ponto que você não consegue desligar. Você não consegue que até no separar. seu tempo livre, tudo que você está produzindo, você está pensando se o pessoal... Se vai dar retorno na rede né? social. E aí isso vira um ciclo, tipo, muito ruim. Muito ruim. E muito difícil de quebrar, de sair daí. No início, a nossa maior dificuldade, eu acho que era... A gente não tinha foco absolutamente nenhum, né? Que foi o que permitiu a gente de pegar muitos trabalhos no início, tipo... Porque a gente tinha experiência com 3D, 2D, design gráfico, design de interface, e ilustração um pouquinho, e animação um pouquinho. 2D, e, sabe? Tipo, a gente tinha uma gama de serviço muito grande que a gente podia prestar. O nosso então foco era meio que atirar pra tudo que é lado. Exatamente. Então, assim, tinha uma demanda grande, porque a gente tinha muitos serviços pra prestar. E a gente já tinha passado por empregos antes, então a gente já tinha um certo contato com algumas pessoas, sim, né? sim, então a gente tinha de dúvida. onde tirar, tipo, freela. E aí, como a gente queria
sair da casa dos pais, então o nosso primeiro problema acho que foi financeiro. Porque a gente queria sair de casa. Então a gente começou a tirar pra tudo que é lado, pegar um monte de frio pra conseguir sair. E muita coisa que a gente não queria mais fazer. A gente largou os empregos que a gente tinha porque queria, tipo, efetivamente viver de desenho, mas a gente demorou muito tempo até efetivamente... não, agora a gente só trabalha com ilustração 2D, que é o que a gente gosta de fazer e tal. Mas assim, isso foi o que permitiu a gente dar esse start, assim, na carreira, no estúdio e tal. Mas cara, a gente tinha que ganhar muito na quantidade mesmo, porque como a gente fazia muitas coisas, você não é realmente muito bom em nada, né? Você faz um pouquinho de cada coisa e se vira e tal. Então, os clientes que apareciam eram clientes que tinham um nível de exigência menor e pagavam, consequentemente, bem menos. Então, pra gente conseguir pagar as contas, tinha que trabalhar muito mais horas do que... Né? Não era só 8 horas por dia, era 12, 14, todos os dias. A gente vendia a hora do fim de semana mais caro, então, fim de semana direto e tal. E assim, isso deu muito certo, é o que eu falo, eu não diria que eu faria diferente, porque foi o que deu pra fazer na época. Acho que no meio termo também um problema que a gente tinha era falar não. Isso também virou um problema sério durante até quase agora. Até uns 2 anos atrás. A gente não conseguia falar não. Quando a gente começou a se especializar, a gente começou a pegar trabalhos que a gente realmente curtia. Só que continuavam aparecendo trabalhos que a gente não curtia tanto, mas, é grana. E aí a gente ficava, não dá. Então, aí a gente às vezes tentava empurrar mais pra frente. Aí, né, tipo... porque daqui a 2 semanas já terminou esse trabalho. Um aqui, um ali, aí chega lá na frente, aparece todo mundo. Aí o trabalho que você tá atrás, e aí quando entra pro... Aí, nossa, virar uma bola de neve terrível e tal. Mas também foi bom, a gente aprendeu muitas coisas de gerenciamento. Ano retrasado, agora não lembro, eu sou péssimo com data. Mas a gente começou finalmente, a Amanda, né, começou a aprender a falar não. Assim. Eu não conseguia falar não mesmo. Porque quando aparece qualquer orçamento, minha primeira resposta é não. E aí a Amanda tentava me convencer de que valia a pena pegar. Mas é muito maneiro fazer isso aqui. Só que todos são muito maneiros, e aí não existe tempo pra fazer tudo. Pois é. Mas aí acho que acho que desde o início do ano passado a gente chegou num meio termo saudável, assim, a gente continua trabalhando com os clientes recorrentes, assim, que a gente tem de anos e sempre voltam e tal, que são bons clientes, que são muito gente boa e eles pagam bem e realmente não vale a pena deixar o cara na mão. E os novos que aparecem, a gente realmente pensa várias vezes, a gente vê... A gente, como já fez muitos freelas, assim, tem várias coisas que dão, tipo, uns sinais, assim, a bandeirinha vermelha, assim. Que aí você já sabe, não, isso aqui, tipo, deu a primeira, isso aqui não, isso aqui não. Então a gente conseguiu, tipo, diminuir legal, assim, o nosso ritmo. Sim, a gente agora limitou bastante, assim, a quantidade de horas do dia que a gente trabalha, não trabalha fim de semana e tal. E só com um cliente que a gente curte, assim, né? É o mesmo papo que a gente discutiu no ano passado, assim, tenta descobrir o que você gosta nisso, assim. Porque, tipo, a gente sempre começa muito empolgado. E aí a gente começa a se frustrar porque vida, né? Tipo, tanto tentando produzir coisas que a gente ainda não tem capacidade técnica de fazer, mas também tentando clientes que ainda não querem contratar a gente, ou tendo pouco retorno de redes sociais. Tipo assim, a frustração vem, e mesmo quando você começa, né? Tipo, que eu acho que o mais difícil é sair da inércia mesmo, e uma vez que você decola é mais fácil, as coisas começam a ficar mais fáceis. Mas ainda assim, mesmo quando ficam mais fáceis, elas também ficam mais difíceis, porque você começa a ter problemas de conciliar a sua vida pessoal com o trabalho e... Enfim, né? Vai ter sempre essas coisas de síndrome do impostor e, sabe? A gente lida com muitas frustrações fazendo o que a gente faz, né? E é um mercado, assim, que ainda é muito incipiente no Brasil, é um mercado que... É uma profissão que mal é regularizada, as pessoas não sabem o que a gente faz. Então, tipo assim, agora a gente tem eventos tipo Utopia, sabe? Que é uma coisa maravilhosa, mas até pouco tempo atrás era meio que, tipo, se vira com a internet, e antes disso nem isso. A gente conhece pessoas que são muito mais experientes que a gente, que também tem esses problemas. Eu acho que isso nunca vai deixar de ter. Eu acho que o importante é você realmente entender por que você está fazendo isso, sabe? O que você gosta de fazer e por que você ama, e por que você escolheu aquilo. Porque eu acho que nessas horas, quando fica mais difícil, é isso que faz você retomar aquela motivação, aquele foguinho lá dentro, sabe? Tipo, pra seguir em frente, né? Que eu acho que, sei lá, a gente, todo mundo que a gente conhece já pensou em desistir, sabe? Tipo, caraca, não, isso aqui não é pra mim, não dá, não vai dar certo.
no final das contas é o que a gente ama fazer e a gente consegue sempre, né, ter amigos ajuda, né, da área, ter eventos assim que ajuda pra caramba, mas eu acho que é isso. Se eu pudesse voltar lá atrás e falar isso pra mim mesma, eu acho que eu falaria isso. Tipo, calma, criança, sabe? O meu conselho seria mais, vão com calma, né, não, porque eu sei que, tipo, eu tive esse problema, né, que você, quando você como você falou, você se empolga demais, você acaba pulando etapas, assim. Então vão com calma, tente não se comparar a outros artistas, assim, se compare, mas de forma saudável, não tente, tipo, olha o que esse cara faz, eu nunca vou chegar lá, tipo, isso te faz muito mal, sabe, isso não te ajuda em nada. E pensa sempre, que foi o que me ajudou, é sempre tentar pensar em ser melhor do que ontem, do que eu era ontem. Porque se você melhorar 1% cada dia, em um ano você já melhorou quase 400%. Ou seja, é muita coisa. Então, sempre tentar pensar dessa forma, para você não ter quebrar o objetivo grande em passos pequenos. Porque se você tenta dar, tipo, se você só pensa naquele passo muito longo, você trava e você não consegue chegar lá. Tipo, são muitos obstáculos e você acaba, tipo, não saindo do lugar. Aí você se cobra muito e acaba se bloqueando. Então esse é o conselho que eu dou, que eu queria ter tido quando eu...